Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 31 de outubro de 2018. Está no ar mais um Debates do Povo pela Rádio Povo CBN, frequência 95.5 FM e pela M1010. No Brasil, uma das propostas econômicas mais polêmicas e recorrentes é a privatização. A ideia de entregar a gestão de empresas públicas ao setor privado provoca opiniões das mais diversas. A defesa da eficiência das empresas, o enxugamento dos gastos públicos, críticas à entrega do patrimônio público à iniciativa privada e a baixa qualidade dos serviços prestados são alguns dos temas mais discutidos. Paulo Guedes, o provável ministro da área econômica do governo do presidente eleito no domingo passado, é abertamente defensor das privatizações. Segundo ele, a proposta é reduzir a dívida pública em 20% mediante privatizações, concessões e a venda de propriedades estatais. Para debater o assunto, estão nos estúdios da Rádio Povo CBN na Avenida Aguanambi, Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo, e Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito e diretor do Instituto Mises. Participe da enquete que vai decidir o tema da próxima sexta-feira com a Sociedade de Debates. Você, ouvinte e internauta, pode votar pelo nosso telefone e em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Os temas são: 1. Redução da maioridade penal. 2. Projeto Escola Sem Partido. 3. Fim da reeleição. Hoje, ao final do programa, divulgaremos a opção vencedora para o programa de sexta-feira, com a Sociedade de Debates. Você, ouvinte e internauta, participa pelo telefone 3066-4030, pelo WhatsApp 981665589 e acompanhe também a transmissão pelo Facebook O Povo CBN. No programa de ontem, discutimos aqui a reforma da Previdência. O economista Mauro Filho, deputado federal eleito pelo PDT, secretário da Fazenda do governo estadual durante muitos anos e principal assessor econômico de Ciro Gomes, estava nos ouvindo e tentou entrar em contato conosco durante o programa. Como estávamos recebendo muitas ligações e participações dos ouvintes, ele não conseguiu falar conosco. Na parte da tarde, ele conversou comigo. Ele queria defender a proposta de capitalização de parte da Previdência, proposta pela candidatura de Ciro Gomes. Mauro Filho alegou que as críticas atuais ao modelo chileno, considerado mal sucedido e que recorre unicamente à capitalização, não se adequam à proposta feita por ele e pelo candidato Ciro Gomes. Segundo Mauro Filho, a proposta para a reforma da Previdência no Brasil é bem diferente do modelo chileno. Enfim, a reforma da Previdência é um tema realmente complexo e polêmico que certamente vamos tratar aqui no Debates do Povo numa próxima oportunidade, em breve. Mas voltemos ao tema do debate de hoje. Pelas sinalizações do presidente eleito, os Correios podem ser vendidos. Estão fora da lista das empresas que ele considera estratégicas, entre as quais Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o miolo, chamado assim miolo da Petrobras e parte da geração de energia do setor elétrico. O presidente eleito também indicou que pretende manter influência sobre as companhias que forem vendidas por meio da Golden Share, um tipo de ação que dá poder de veto ao governo. Disse ele em outubro pelas redes sociais, abre aspas, de aproximadamente 150 estatais, no primeiro ano, no mínimo 50 ou nós privatizamos ou extinguimos. Fecha aspas. Pois bem, para conversar, antes de mais nada, muito bom dia, Rodrigo, muito bom dia, Plínio. Bom dia. Para começar, queria saber de vocês, a ideia da privatização de empresas estatais é, em tese, a princípio, bom ou mal para o país? Rodrigo. Eu acho que a ideia não só é boa, ela é necessária. O Brasil, desde a ditadura militar, vem com aumento de estatais absurdo, que foi começado a ser privatizado de uma forma, na minha visão, errada no governo Fernando Henrique Cardoso, porque ele privatizou preocupado em obter recursos. Eu acho que essa não deve ser a função da privatização. A privatização deve
tirar o risco da sociedade. As estatais, elas são muito estratégicas para políticos quando dão lucros, mas são pouquíssimos estratégicas para a população, porque quando elas dão prejuízo, todos nós pagamos a conta dela. Essa é a realidade que nós temos hoje. Na minha visão, quando a privatização acontece, ela deveria ser entregue aos seus funcionários. Eu acho que seria a maneira mais popular de fazer a privatização. Os próprios funcionários passarem a ser acionistas dessas empresas e eles controlarem a empresa. Eu acho que é a forma mais tranquila de fazer isso. Até porque há uma discussão, lembrando que o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele veda a possibilidade de privatização, Tardan, para pagar custeio. Ele não pode ser feito para isso. Ele pode pagar dívida, mas ela não pode, de maneira alguma, pagar custeio do dia a dia da operação do governo. Mas o governo chegou a ter, principalmente, né, o governo... Só uma informação importante, né? O governo Dilma foi o governo que mais fez privatizações. Lembro que no Brasil existe a ideia da prefeitura, governo do estado e União Federal serem titulares do serviço. Disparadamente fez mais concessões, que foi mais ou menos o que o Fernando Henrique fez também, dessa forma infeliz de concessão, do que o próprio governo Fernando Henrique. É só para quebrar um paradigma, né? Começando quebrando esse paradigma. Mas na minha visão, agora, nesse momento, nós chegamos a ter hoje, nós temos estatais que produzem camisinha. Qual é o sentido do governo produzir camisinha? Qual o sentido do governo produzir petróleo? Qual o sentido do governo produzir energia? Qual o sentido do governo produzir água? De forma geral, quando a gente tinha nesse período estatais, só para fazer um único, começar por esse exemplo, o telefone que nós tínhamos, né, principalmente os mais antigos vão lembrar disso, você colocava o telefone no seu imposto de renda. Era né? um bem, você declarava. Era declarado imposto de renda. E a mudança que teve, você tinha bem menos telefone que pessoas. Com a privatização mal feita, hoje os mais pobres têm acesso ao telefone e você tem mais telefones do que pessoas. Plínio Bortolotti, essa ideia de privatização... Qual é a pergunta mesmo? Qual era a pergunta? A pergunta é, a ideia da privatização de empresas estatais é, em tese, a princípio, bom ou mal para o país? Não, eu vou tentar responder pelo inverso. Se você falar em estatizar tudo, eu sou contra, como era na antiga União Soviética ou como em Cuba. Cuba está abandonando um pouco esse modelo, porque até uma bodega é estatizada na Cuba ou na União Soviética. Isso é um equívoco, é um erro. Agora, você privatizar tudo também é outro erro. Né? Tem algumas questões, algumas áreas que eu acho que são estratégicas que não devem ser privatizadas. Água, energia, petróleo, eu acho que isso não pode ser privatizado. Né? Deixa eu continuar aqui. Mas eu queria responder ao Rodrigo. Por exemplo, o Rodrigo diz o seguinte, que você privatizando, você tira o risco da sociedade. Ora, quem foi que provocou a crise de 2008 que quase levou o mundo à bancarrota? O governo. Foram os bancos. O governo. Não, foram os bancos. Eu posso explicar. Não, eu também posso. Foram os bancos que fizeram uma pirâmide, porque a desregulamentação era total. Agora, foi o governo que pagou a conta para recapitalizar os bancos. E quando o governo paga, quem é que paga? Então, os banqueiros voltaram a funcionar, porque o sistema bancário é tão grande que ele não pode quebrar. O governo investiu dinheiro público ali, o Estado. Agora, quem perdeu sua casa, a pessoa física que perdeu sua casa, por causa dessa pirâmide que os bancos fizeram, por causa da completa desregulação que os bancos tinham nos Estados Unidos, né? E depois fizeram uma regulação um pouco melhor, essas pessoas perderam suas casas, né? E ficaram sem casas. Aí o Rodrigo vem e diz, tem estatal que produz camisinha, mas nós temos uma estatal que produz vacina. Chama-se Fiocruz. Então, essa estatal, eu acho que ela tem que continuar, porque quem que vai produzir vacina barata e em massa para a população? Você acha que uma empresa privada vai fazer isso? Acho. Então, eu acho, você pode achar, mas eu nunca vi ainda. Pelo contrário, quando tem que quebrar alguma patente, as empresas lutam até a morte para manter essa patente, mesmo que estejam morrendo milhões de pessoas. Só né? começar a tentar responder sobre essa ideia de que a crise de 2008 foi causada pelo mercado. Isso é uma falsidade absurda. Não, falsidade é dizer que foi o governo que provocou. Na realidade, né? Tem uma explicação clara na teoria austríaca dos ciclos econômicos, que explica muito bem isso. O governo faz uma expansão monetária absurda de 2003 para frente, principalmente para acabar com a bolha, que é chamada bolha do ano 2000. Ele faz o que ele chama de vamos acabar com uma bolha, criando uma bolha ainda maior. Ele começa a fazer uma expansão monetária de M1, que foi feita também em 29, na crise de 29. Depois da crise de 29,
22 e 23 você teve uma expansão monetária absurda, você tem o que Hayek chamava de mal investments, né, de péssimos investimentos, porque você tem inflação imediatamente, isso aconteceu já no governo americano, começa a ter inflação, você começa a gerar péssimos investimentos, porque esse dinheiro não vinha do mercado, da economia. A regulação nunca foi tão grande no mercado financeiro, na verdade nunca houve tanta regulamentação no mercado financeiro exatamente nesse período. Que os bancos precisavam fazer uma pirâmide. E é tão invocado que a regulamentação determinava, pelo Estado, ele determinava que as empresas tinham que fazer financiamento, segundo a regulamentação, a legislação feita pelo governo, né, o Mackay e o Fannie Mackay, as duas empresas que eram como se fosse a caixa econômica deles, eles obrigados a emprestar independentemente de análise de crédito, conforme uma regulação feita pelo democrata Bill Clinton. Ou seja, a regulamentação forçou os bancos a fazer esse empréstimo. Aí depois disso, de forma absurda e completamente equivocada, eu discordo completamente dessa ideia de too big to fail, né, tão grande demais para quebrar, na minha visão as empresas devem quebrar. Até porque quando a empresa quebra, isso é uma coisa importante. É um erro. É o que eu estou considerando como um erro. Você devia ter deixado a economia mundial afundar. Não, porque na prática, quando a empresa quebra, o que muda, a empresa não some. Isso é uma coisa, maiores bancos isso é uma coisa que tem que ser americanos. lembrada. A empresa não some, a empresa não desaparece. Se muda a gestão da empresa. Quando você tem uma falência de uma empresa, o que em geral muda é a gestão da empresa assumindo uma nova gestão para a empresa. Essa é a lógica falimentar, a lógica de recuperação judicial e a possibilidade de mudança de uma para outra. Ou seja, só para deixar uma coisa muito clara, em qualquer argumento liberal, as empresas devem quebrar e o mercado deve funcionar, permitindo que novos gestores passem a cuidar dessa empresa. Essa ideia de bailout, né, que é o nome que é dado a esse tipo de coisa, do cidadão, do pagador de impostos, né, para ficar claro, eu detesto essa expressão contribuinte, né, porque você contribui voluntariamente. Nós somos pagadores de impostos. Os pagadores de impostos não devem nunca ser obrigados a pagar pelo prejuízo dos outros. É um erro essa ideia de você ter lucros privados e prejuízos socializados. Lucros privados e prejuízos privados. Você pode assim dizer isso, mas não é assim que acontece. É um erro. Pois é. Estamos aqui na ideia teórica. Agora, você querer culpar a frágil regulamentação americana que tinha Não pela é frágil. crise dos bancos, aí sinto muito, né? Aí é você querer jogar na culpa do Estado. Para você ter uma ideia, não é culpa dos bancos. Os salários dos executivos dos bancos, salários trilionários, se você for pegar em real, era baseado nesses falsos negócios que eles faziam. Devem responder. O cara botava aquela maquininha para funcionar, e para pedalar, e não pôde mais parar de pedalar. Uma verdadeira pirâmide, onde se quiser. E foi culpa do Estado? Na minha visão muito clara, Tudo bem. a regulação permite, inclusive, que eles recebam essa bonificação e que obriguem as empresas a emprestar. Isso foi a regulamentação feita pelo Estado, inclusive feita pelo Bill Clinton, para ser muito claro quem fez a regulamentação. Muitas participações dos ouvintes aqui. Por exemplo, o Raul da Messejana diz: não entendo como pode vender o que não é dono, pois pelo que sei, os Correios são do Brasil, não de quem governa, diz aqui o nosso ouvinte Raul da Messejana. Pois se for meu, me dê a minha parte que eu vendo imediatamente. Tá. O Francisco Sérgio... Você pode do vender Centro. ações se tiver do Banco do Brasil. Francisco Sérgio do Centro diz: se alguém é contra a privatização souber me informar o que eu ganho com a Petrobras sendo estatal, dado o preço que é pago pelo gás e gasolina, talvez eu me convença de que ter estatais é bom. Quem teme as privatizações são os funcionários, que temem ter um patrão que cobre produtividade. Essa é a opinião do nosso ouvinte Francisco Sérgio do Centro. Já o Carlos Barros do Montese diz: quero parabenizar o Plínio pelos seus comentários em defesa da sociedade brasileira. Eu quero avisar que eu não sou candidato a nada. Tá certo. O Gilson Melo diz: Os elogios estão aumentando, Plínio. O Gilson Melo diz: argumento forte do Marinho. E aqui, para encerrar aqui esse bloco, um comentário do Vinícius Falcão, nosso ouvinte também. Tem que privatizar, mas de modo racional, tudo o que for possível. Não adianta privatizar ignorando a política. Exemplo, se você privatizar a Eletrobras, quem comprar vai subir o preço da energia, pois comprará uma dívida, a empresa está endividada e pagará caro por isso. Depois vem um estatista, reestatiza e ainda deixa a população refratária às privatizações. Não adianta querer privatizar apenas por ideologia. Isso só seria possível num regime fechado, ditatorial. Na minha visão, tem que abrir mercado. Não dá para só privatizar, porque se você só privatizar, você faz monopólios legais. É o caso, por exemplo, da empresa de energia de água que a gente tem aqui. A energia, por exemplo, nossa, água não. Mas a energia foi privatizada e nós transformamos isso num monopólio legal. Né? Você tem uma única empresa no mercado. Aí fica bom demais. Daí é péssimo para a população. Você quer ver, Tardo? Ainda bem que o Rodrigo ressaltou que a privatização telefônica foi feita errada, não é? Ok, mas no Brasil, normalmente é feito de forma equivocada. É vendido na bacia das almas para pagar a conta. Então, Ora,
Quando você tem uma coisa para vender, para pagar a conta, o que você faz? Você vende logo. Não importa se o preço é alto ou baixo, você bota lá e vende porque você precisa daquele recurso. E você, veja só, telefônico, né? É verdade que, bom, o Rodrigo ressalvou isso, ok. Mas hoje o que nós temos? Nós saímos de um monopólio estatal por um oligopólio privado. Me diga aí quem não tem queixa de uma telefônica. Me diga. Ok, Então, olha, para fazer a privatização desse jeito, você fica entre a cruz e a caldeirinha. E o novo governo vai fazer para pagar a conta. Vai vender na Bacia das Almas de novo. Vamos agora a um rápido intervalo. Lembrando mais uma vez que o ouvinte participa pelo 3066-4030 ou pelo WhatsApp 981665589 ou ainda pelo Facebook O Povo CBN. Até já. E de Plínio Bortolotti. Convido mais uma vez os ouvintes a participarem do programa e também participar do tema da próxima sexta-feira com a Sociedade de Debates. Os temas são: 1. Redução da maioridade penal. 2. Projeto Escola Sem Partido.
3, fim da reeleição. Ao final do programa de hoje, nós vamos divulgar o resultado. E vocês, ouvintes e internautas, participam aqui do programa e votam na enquete pelo telefone 3066-4030, pelo WhatsApp 981665589 ou ainda pelo Facebook O Povo CBN. Muitas participações de ouvintes, vou ler aqui algumas delas e encerrar com uma pergunta que uns ouvintes fazem para vocês dois, Rodrigo e Plínio. O Tito Lívio da Aldeota diz: concordo que algumas empresas devem se manter no estado, como o Plínio falou da Fiocruz, até porque eu creio que uma empresa não iria produzir vacinas a preço baixo para a população. Só basta ir em uma clínica de vacinação particular para vocês verem os preços absurdos. O Paulo Rocha, do Joaquim Távora, diz: bom dia, complementando o debatedor, não somos contribuintes, e sim impostointes. Impostointes. Está aí o nosso ouvinte Paulo Rocha. E ele diz: Marinho argumentou bem. O Moisés da Vila Peri pergunta: o que foi feito com o dinheiro das privatizações no governo FHC? Cadê o lucro? Pergunta o Moisés da Vila Peri. Francisco do Centro, e aqui sim, duas perguntas para vocês. Francisco do Centro, ele pergunta, ele diz: parabéns pelos debates. Vocês são a favor da Caixa Econômica financiar times de futebol? Pergunta 1. E a segunda do Aloysio, da Jacarecanga. Ele pergunta: privatização da Vale do Rio Doce foi benéfica ou não? Plínio. A Caixa acho que não financia, né? Ela patrocina, é diferente, né? Ela faz. Eu acho o seguinte: quando uma empresa pública ela atua no mercado, ela tem sim e deve fazer publicidade. Agora, se é um setor que ela não tem concorrência ou não atua no mercado, ou essas propagandas para fazer pura propaganda de governo, eu acho um equívoco. Né? Posso até voltar, eu disse isso ontem, o Jair Bolsonaro disse que não ia mais entregar dinheiro de publicidade pública para a Folha de São Paulo, uma ameaça ao jornal. O que é um erro, é uma brutalidade, é uma ameaça à liberdade de imprensa. Agora, se ele tivesse dito o seguinte: eu não vou mais fazer propaganda do governo em nenhum meio de comunicação, aí era jogo jogado. Se ele dissesse: eu só vou fazer publicidade para questões de interesse público, campanha de vacinação, campanha de voto, sei lá o quê, catástrofes. Ok, agora ele ameaçar um único jornal de não entregar dinheiro público àquele jornal, aí é uma ameaça. Então eu acho... O jornal que está aumentando muito, diga-se. E se criou uma campanha, como se criou nos Estados Unidos com o New York Times ou o Washington Post, não sei. CNN também, né? CNN, que foi escolhida pelo Trump como uma fake news. Que aumentou o número de pessoas que passaram a assinar o jornal para se contrapor a isso. Então é isso, eu acho que a empresa sim deve fazer publicidade porque ela está concorrendo no mercado. Eu discordo muito do Plínio, mas concordo completamente com esse ponto. Eu acho que, na minha visão, eu acho que é um perigo enorme o Estado ter tanto financiamento, né, de forma geral, para tudo. Né? E eu acho que combater um erro com outro erro é uma coisa absurda. Né? O governo Lula ele direcionou as verbas porque o pessoal chamava de blogs sujos. Direcionou fortemente isso. E querer combater um erro com erro é algo completamente equivocado. Erro tem que se combater com acertos, e eu concordo 100% com o que o Plínio argumentou e acho que é ferir e escolher o inimigo. Né? É engraçado que não existe publicidade negativa. Né? Nessa hora que acontece, houve exatamente a reversão da ideia. Na hora que ele começa a falar demais, as pessoas começam a se interessar sobre isso. Privatização da Vale do Rio Doce. Deixa eu voltar só um ponto antes, que o Plínio disse que não poderia privatizar a água, né? A água e esgoto. Tem um estudo muito legal da FGV, que foi feito pela FGV, publicado na revista da GV, que ela fala o seguinte: é um texto em inglês, quem quiser me pedir só pode pedir no Instagram, que eu mando o texto, que é Água pela Vida, o impacto que a privatização da água, do serviço de água, teve pelo fim da mortalidade infantil. Ou seja, a privatização na Argentina diminuiu tremendamente a mortalidade infantil, em especial para os mais pobres. Com relação à Vale do Rio Doce, é um tema muito interessante, que foi dito à época que tinha sido vendida a preço de banana. A Vale do Rio Doce, em geral, deu prejuízo para o Estado. Ela foi muito cara ao Estado. Ao longo do tempo, ela gerou dando prejuízo ao Estado. E é muito interessante que o primeiro ano depois que a Vale do Rio Doce foi privatizado, o que ela pagou de tributos para a União, de forma geral, supera quase todo o período de gasto que houve com relação à União para a Vale do Rio Doce. Então, assim, de forma geral, a grande graça da privatização não é o que você vai ganhar com a privatização. Isso é um erro de forma geral. A grande graça da privatização é você tirar o risco dessas pessoas, dessas estatais para o mercado. Outra pergunta que sempre fazem é: se a Petrobras ela é, por exemplo, nossa, por que nós pagamos uma gasolina tão cara? E a Petrobras, no seu balanço do último ou do penúltimo ano, ela explicou que no Paraguai
o preço da gasolina é mais barato lá porque tem concorrência. Ou seja, lá, porque é um mercado mais aberto, nós conseguimos ter um preço da gasolina menor. Eu lembro que, por exemplo, nesse setor tão complexo, que é o setor de petróleo, você tem exploração, que é algo caríssimo, extração, que é algo tão caro quanto, refino e distribuição. São áreas que, na minha visão, deveriam ter abertura de mercado para ontem e permitir que essas empresas consigam distribuir isso. E aí o pessoal diz, mas o pré-sal. Eu disse, não, mas o que interessa não é a exploração ou a extração do pré-sal. O que interessa é a tributação que vai advir disso, que pode ser usada diretamente para esses negócios e essas funções de forma geral. Uma das características, inclusive, das ideias de liberdade num país mais livre é que a tributação do país cresce muito, porque tem mais empresas e mais mercado acontecendo. Plínio. Você quer ver, Tardan, como tem empresas estratégicas? Eu vou provar aqui, dando um exemplo de uma pessoa que não pode ser chamada de estatista, de um liberal. O Emmanuel Macron, que é o presidente francês. Né? E em 2017, foi colocado à venda um estaleiro francês. E uma empresa estatal italiana foi comprar. O que o Macron fez? Estatizou. E agora você quer ver o que foi que disse? Encampou para dar o nome, o nome bonitinho. Você quer ver o que foi que disse o ministro? Eu acho que eu não anotei aqui as palavras exatas do ministro. Eu anotei. O ministro da Economia disse o seguinte: aspas, defender a estatização foi feita para defender os interesses estratégicos da França na construção de navios. Então, só um minutinho, Rodrigo. Desculpa. Então, tem algumas questões que são estratégicas, reconhecidas até por liberais, como o Macron, ou o Macron é algum estatista. Né? Aí você pega, por exemplo, eu vou ler aqui um trecho sobre a privatização dos aeroportos, para a gente tentar entender quem disse isso aqui. O aeroporto aqui do Pinto Martins foi cedido uma concessão. Eu acho que eu falei Pinto Martins. Pinto Martins. Eu estou bem acompanhado com o Pinto Martins. Ele foi feita a concessão dele e o Jornal Povo publicou recentemente uma matéria mostrando que é o terceiro pior aeroporto do país. Que ele ficou depois de privatizado. Faz pouco tempo, tudo bem, mas eu vou ler aqui. Mega injusto afirmar isso. Tudo bem. Eu, como usuário, melhorou tremendamente. Só a obra que estava parada há 3 anos, 4, 5 anos. Meu camarada, a obra ficou parada antes da Copa do Mundo. Mas a pesquisa não foi feita só contigo, não. Foi feita com todos os passageiros. Então... Não, eu só estou dizendo que é meio injusto dizer tão rápido. Tudo bem, mas é uma pesquisa que ouviu os passageiros. Enfim, se está certo ou errado é outra discussão. Aí é o seguinte, olha, a privatização dos aeroportos encarece os serviços por concessão ou venda, encarecem os serviços e não trazem ganhos de eficiência. Quem você acha que disse isso aqui? Foi algum estatista? Diga. Foi o presidente da IATA, que é a Associação Internacional das Empresas Aéreas. E ele disse mais. Neste ambiente que tende ao monopólio, há maior risco de abuso de poder por parte do mercado. Isso aqui foi o economista-chefe da IATA, Brian Pierce. Também. Então, veja só, depois que os aeroportos foram privatizados, uma das medidas que foi tomada, eu não sei nem como é que se resolveu essa discussão, mas eles queriam cobrar transporte de obras de arte pelo valor da obra e não pelo peso da mercadoria. Sendo que aquela obra, obviamente, nenhum museu é maluco de mandar sem estar no seguro, né? Então aquela obra já está segurada. Se tiver algum problema, não vai dar problema para o proprietário do aeroporto ou para o concessionário, vai dar problema para a seguradora que vai ter que pagar a obra. Eu não sei como é que solucionou isso, mas se isso vigorar, você não vai ter mais uma exposição artista no Brasil. Você imagina se você traz uma escultura que pesa 300 quilos de algum lugar, eles cobrariam pelo peso, cobram agora pela obra. Ou traz um quadro que pesa meio quilo, mas vale milhões de dólares. O nosso ouvinte, Micael Pedrosa, pergunta, assim. Rodrigo, dava para comentar sobre a privatização da gestão dos museus brasileiros? E mais uma coisa, viu? A Vale do Rio Doce, uma empresa privada, não acontece escândalo, não acontece desastre. O que foi que aconteceu em Mariana? Aí, se fosse uma empresa estatal, dizia o seguinte, porque o Estado não faz nada e deixa as coisas porque tem roubo, corrupção, então por isso que a barragem se rompeu. Eu não vi ninguém dizer que a barragem de Mariana se rompeu por causa da má gestão da Vale privatizada.
Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Murray Rothbard, que diz o seguinte: toda vez que você vê empresário e o governo muito felizes com a sua parceria, olhe para o seu bolso, você está prestes a ser roubado. Eu vou muito além dessa frase. Toda vida que você ouvir interesse nacional, soberania nacional, patrimônio nacional, olhe para o seu bolso, você está sendo roubado. Na minha visão, todas as desculpas protecionistas, elas servem para o que hoje a Public Choice chama de rent seeking, ou seja, ganhar dinheiro por meio da legislação. Você obter vantagens por meio da legislação. Que eu diga a nossa tomada, né? Nossa tomada que mudou, eu acho que assim, seria já um motivo suficiente já para não votar nunca mais no Lula, só porque aquela tomada absurda que todas as casas tiveram que mudar. Mas vamos falar sobre a questão, puxando o gancho do museu e respondendo o Plínio em relação a esses pontos. Primeiro ponto, eu defendo sempre a abertura de mercado. Eu acho que o mercado deve ser aberto, inclusive no setor aeroportuário, né? Inclusive no setor que vai transportar passageiros de forma geral. Em geral, se você vê a qualidade de Guarulhos, a qualidade dos aeroportos, isso melhora bastante mais uma vez, tira o risco da sociedade. Isso é uma coisa muito importante. Só para dar um exemplo, né? Ele falou da questão do aeroporto, que é tal terceiro, um dos piores. Eu vou dar só um único exemplo. Tinha uma obra que estava parada desde 2013, 2014, que era a obra do aeroporto para ficar pronto para a Copa do Mundo do Brasil. Certo? Ela não ficou pronta até hoje. Em 3 meses, a empresa que opera Frankfurt, que é um baita aeroporto na Europa, estava só a operar aqui em Fortaleza e melhorou, eu falo como usuário, melhorou tremendamente. Com relação ao museu, isso é um problema sério no Brasil, porque no Brasil há algumas restrições, inclusive para investimentos diretos, para você conseguir, restrições legislativas, de você conseguir bancar o museu. Eu quero doar algo para o museu diretamente, existem restrições para isso. Um exemplo claro, né, para pegar o gancho aqui, é o que aconteceu num dos principais museus do Brasil, e nós tivemos aquele desastre, né? Foi um desastre, um dos maiores desastres, né? Que é o Museu da História Nacional, que nós perdemos obras importantíssimas, nós perdemos uma memória importantíssima do Brasil, que era algo que deveria ser melhor cobrado, ser melhor funcionado, tanto é que quando a gente viaja, em geral, quando nós saímos do Brasil para outros países, a coisa que a gente procura mais são os museus. No nosso próprio país, a gente procura pouco museu, em geral, porque são mal cuidados e porque não há propaganda. Muita gente nem sabia que existia aquele museu. Só souberam que existia o museu depois do que houve um incêndio. Okay. Isso é um problema seríssimo em relação à realidade brasileira. Nosso ouvinte Roberto Pinto, do PC, diz: parabéns pelo nível dos debates, concordo com o Plínio, a maioria dos empresários brasileiros tem uma cultura de maximização e concentração de lucros, capitalismo selvagem, ou seja, vão cobrar muito mais caro, diz aqui o Roberto Pinto, do PC. E temos aqui muitas participações também de ouvintes, aqui pelo Facebook, alguns fazendo perguntas aqui direcionadas até para o Rodrigo. Você quer fazer um comentário antes, Plínio? Eu vi que você... Não, pode ler os ouvintes, eu acho legal a gente ouvir os ouvintes. O Gabriel Delano diz: Rodrigo, gostaria que comentasse sobre o argumento da soberania nacional e que os que são contra a privatização usam sempre. Ele também aqui, um outro ouvinte, pede para comentar sobre países em que fizeram muitas privatizações e fazer uma comparação com eles. O Matheus Terto diz: se o petróleo é nosso, por qual motivo a gasolina é uma das mais caras? Essa eu expliquei. O João Lucas pergunta também, João Lucas Lopes: o que o Rodrigo acha das privatizações que são feitas para estatais em outro país? É esse que perguntou. E o Chico Mateus comenta: quem entra pelo cano é o pobre. Mas diga lá, Rodrigo. Em geral, o pobre é extremamente beneficiado quando há privatizações. Até porque uma lógica capitalista que tem que ser lembrado. O capitalismo ele não veio para poucos. O capitalismo veio para bilhões de pessoas. Quanto mais a empresa consegue agradar mais pessoas, mais possibilidade de ganho ela vai ter. É o caso da telefonia hoje. A telefonia hoje tem muito mais telefone do que pessoas hoje. É ruim, Rodrigo? Poderia ser muito melhor? Sem dúvida. O que é que impede isso? Nós temos uma coisa chamada de teoria da captura, né? Hoje as agências reguladoras impedem a entrada de novos players no mercado. Isso acontece em todo lugar que tem agência reguladora. Como é que resolve isso? Abrindo efetivamente o mercado e permitindo que outras empresas venham disputar mercado no Brasil. Um exemplo, a Verizon, que é uma empresa estrangeira, há muito tempo tenta entrar no mercado brasileiro. A Verizon é gigantesca e não consegue entrar no mercado brasileiro porque a Anatel diz que ela não tem capacidade para entrar no mercado. É um absurdo isso, para proteger essas péssimas empresas que nós temos. Teve uma pessoa que eu tenho que chamar o intervalo. Pode chamar então, a gente volta depois. Para encerrar aqui uma frase desse bloco, um comentário do Leonel do Passaré, nosso ouvinte. Já falava o ex-senador Mão Santa: a ignorância é audaciosa. Muitas pessoas compram a ideia de que vender é bom. Temos que ter muito cuidado. E vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.
Debates do Povo. Olá, estamos de volta com o Debate do Povo, hoje discutindo as privatizações com a participação de Rodrigo Marinho e Plínio Bortolotti. Comentário do ouvinte Jorgelito Oliveira de Macena. Plínio, a maioria dos nossos empresários são atrasados, são do século XIX, veem somente seus umbigos. Precisamos do governo com mais fiscalização e um meio empresarial não só com visão econômica, financeira, mas também social e ambiental. E o nosso ouvinte Iraldo Carvalho, da Vila Peri, ele diz o seguinte: em relação ao debate, tenho 2 exemplos. Antes, quando a Coelce era estatal, era um caminhão truncado, mais uns 4 funcionários, só para cortar a luz de uma casa que não pagou a conta. Hoje é só um funcionário em uma moto. A CAGES, que é estatal, vem consertar vazamento. É um trabalhando e 2 olhando. Plínio. Não, olha, eu queria comentar isso e também essa questão quem que citou aí dos empresários, né? Dos industriais. Foi o nosso quando a Coelce foi privada, o que acontece, eu nem sabia, o Rodrigo que me explicou aqui esse negócio do trabalho aéreo, a pessoa que trabalha pendurada, o que acontece às vezes a pessoa tem uma pessoa pendurada no poste e outra olhando embaixo, aquilo ali faz parte de instrumentos ou de modos de segurança do trabalhador. Isso funciona assim, acho que não sei se no mundo todo, mas aqui no Brasil funciona. Uhum. Quando a Coelce foi privatizada, que eles começaram a reduzir funcionários, eles começaram a retirar funcionário. Então, uma das funções que acabou foi essa. Na sua visão, é uma sinalização ruim. E aí, depois, acho que retornaram. Né? Se o seu ouvinte quiser, ele dá uma pesquisada, mortos na Coelce, privatização, ele vai ver, eu não lembro mais a quantidade, mas a quantidade de trabalhadores que morreram em acidentes devido à redução de funcionários. Então, às vezes, quando você passa assim, tem um cidadão trabalhando pendurado no poste e outro olhando embaixo, ele não está lá fazendo nada. Ele está cuidando da segurança daquele que está lá em cima. Mas só um ponto, Plínio. Concordo contigo sobre a questão de segurança. É necessário, é uma obrigação. Não há discussão em relação à segurança do trabalho. Alguém que vai morrer trabalhando é um absurdo completo. Mas tem um ponto, só para dar o mercado de energia, que o mercado de energia é engraçado, viu, Tardan e Plínio? Existe um mercado livre. Não sei se vocês sabiam disso, mas para as pessoas jurídicas, de forma geral, há uma abertura de mercado tremenda hoje. Você hoje usa a Enel aqui, porque é a nossa única concessionária que trabalha no setor de energia, como uma lista de transmissão. Mas hoje pessoas jurídicas conseguem comprar energia de vários lugares. É possível fazer isso para a pessoa física. Uhum. E a tendência é que nos próximos anos as pessoas físicas passem a ter acesso a isso. Isso é essencial. Um outro problema sério que você tem nessa ideia estatal é a ideia de cabide de emprego. Tem que lembrar disso também. Né, das estatais ser usado como cabide de emprego. Só para dar um número, de 2006 a 2017, as empresas estatais que dependem do Tesouro Nacional, eu lembro, né, a CAGES, por exemplo, ela depende de tarifa, certo? Mas você vai ter outras estatais que dependem de custeio. Né? Por exemplo, o Embrapa, ela em geral depende de custeio, apesar da Embrapa ter várias parcerias, é um pouco mais complexo. Mas tem empresa que depende do custeio do Estado, outras empresas que não. Mas, de forma geral, só para dar um número, de 2006 a 2017, nós saímos de 34 mil funcionários nessas estatais para 74 mil funcionários. É um aumento de 113%. É um número completamente absurdo, de forma geral. Só para ter uma ideia, só no setor hoje relacionado à comunicação da Petrobras, tem mais funcionários do que todas as estatais do mesmo porte no mundo. Só para ter um número. Deixa eu continuar aqui onde eu estava. Então essa é uma questão. Não tem problema não. A outra questão é o seguinte, por exemplo, água. Água não pode ser mercadoria. Água é um direito humano fundamental. Você não pode transformar. Daqui a pouco a água vira uma commodity, vai ser negociada no mercado internacional se continuar assim. Porque tem alguns economistas e tal, diz que corre o risco das próximas guerras da humanidade ser por causa da água. Aí você vai privatizar a água. Uhum. Né? Então, correio, que foi falado na outra questão. Olha, veja só, onde é que a iniciativa privada vai? Onde dá lucro. Não é errado, é do jogo, faz parte ter lucro, ninguém vai trabalhar de graça. Né? Mas você acha que vai ter o correio lá naquela vilazinha escondida, lá no fim do mundo, vai ter quem entrega uma carta lá? Aí você vai ter que botar o Estado, o Rodrigo vai dizer. Né? Então. Mas por que você não pode, por exemplo, se a pessoa pega o correio privatizado aqui no Ceará, ele ser obrigado também a atender onde não dá tanto lucro?
Você Tem pega, época, sim, agora não, tem obrigação né? de levar. Agora não, mas você veja há alguns anos atrás, quais os bancos que tinha no interior? A pessoa precisa de banco? Precisa. Banco Quais do bancos Brasil. estavam no Banco do Brasil e Caixa Econômica? Mas Então, essas questões assim são questões que têm que ser levadas em conta. O que eu estou dizendo é que você não precisa estatizar tudo, mas você não precisa privatizar tudo. Para mim, isso é muito óbvio. Aí você pega, por exemplo, essa questão que falou dos industriais. A elite brasileira é truculenta, é atrasada e é um pouco burra também. Tá certo? Você pega, isso que o Paulo Guedes falou agora, que vai salvar a indústria, apesar dos industriais, é uma cópia do que falou Getúlio Vargas. Nem nisso ele é criativo, né? O Getúlio, quem leu a biografia não, anotações da Ivete Vargas, ela conta uma vez que o pai dela se reuniu, o Getúlio Vargas se reuniu, ele até cita o nome dos empresários que ela se reuniu, eu não lembro, tentando convencê-los de que a legislação trabalhista ia ser uma coisa boa para a burguesia, inclusive. Diz que o pai dela voltou furioso, ela estava esperando ele no carro, e ele diz assim, esses burgueses são burros, eu estou querendo salvá-los, e eles não perceberam. Então, o Paulo Guedes deu a citação, devia ter dado pelo menos o crédito para o Getúlio Vargas, só que agora o Getúlio Vargas estava um pouco preocupado com a questão social. O Guedes está preocupado em salvar os industriais. Primeiro, só para falar sobre o Getúlio Vargas, o maior ditador assassino que o país teve, né? O pessoal esquece de dizer isso, fala muito mal da ditadura militar, mas esquece de dizer que o Getúlio Vargas foi um ditador assassino. Muito mais, inclusive, do que a ditadura militar. Só para essa ressalva. Não sou defensor do Getúlio Vargas, inclusive acho um horror ele ter entregue a mulher do preço para os nazistas. Não, tem várias, esse é só um dos exemplos dele, tem inúmeros. Né? Mas se a gente for voltar um pouco, o Plínio falou sobre água não pode ser privatizada porque ela é um direito humano. É um direito humano. É engraçado porque a CAGES, por exemplo, é uma empresa privada, para quem não sabe, né? É jurídico privada, pessoa jurídica de direito privado, a empresa sociedade de economia mista, só para deixar claro. E é engraçado que até hoje, já que é um direito humano, as estatais não conseguiram entregar água e esgoto para as pessoas. Até hoje. Até hoje, tem 40% da população cearense sem água, né? Mais ou menos quase 40% sem água e quase 50% sem esgoto. Olha o número, não é um direito humano. Se isso não é entregue, é tão interessante isso que quando a CAGES não vai lá para entregar, as comunidades conseguem resolver o seu próprio problema. Eu tive a oportunidade, durante a campanha que eu participei na última eleição, eu fui para uma vila chamada Vila Massapê. Ela fica, não é a cidade de Massapê, não. É uma vilinha que fica a 30 quilômetros de Tauá, que é um lugar seco, bem seco. E é muito interessante que essa vila magnífica, ela tem um sistema próprio de água e esgoto. Ela conseguiu resolver o problema porque o Estado não vai lá para resolver. Porque o Estado nunca foi. Na realidade, ele vem atrapalhando a possibilidade das empresas resolverem. E é muito interessante que quando essas empresas esse sistema começa a faturar, esse sistema começa a ter dinheiro, a CAGES vai lá para dizer que ela tem um monopólio sobre aquela situação. Nós precisamos abrir o mercado e dar possibilidades imensas para que as pessoas consigam resolver os seus próprios problemas. O Estado não tem resolvido. Nosso ouvinte Kleiber, ele diz o seguinte: Plínio, você lembra como se conseguia um telefone fixo antigamente? Se pagava uma fortuna e ficava 2 anos em uma fila para instalar a linha. Já quando chegou a telefonia móvel, era outra fortuna uma linha. Apesar de tudo, quem viveu nos dois momentos prefere hoje. O problema hoje é as agências reguladoras não mediarem em favor do consumidor. O sucesso das concessões passaria pelo trabalho das agências regulamentadoras. Eu falei disso, concordo com ele. Foi o que eu disse aqui. Nós saímos do monopólio para um oligopólio e você não tem para onde correr. E ele tem razão, né? Quando você corre para agências reguladoras, as agências reguladoras defendem mais as empresas do que o consumidor. O Janderson Abreu da Messejana. Só um ponto, Tardan. Eu só discordo de achar que a agência reguladora vai resolver. O que resolve é concorrência. O que resolve é ter 30 empresas. A Guatemala, só para dar uma comparação, que é menor do que o Ceará, tem 17 empresas de telefonia. Por que a gente tem só 4?
A ideia de campeões nacionais, essa ideia absurda criada no governo Dilma, copiada, não é para falar mais uma cópia, copiada do governo militar, do governo Geisel, o que era um absurdo completo, a ideia desenvolvimentista, né, que é um marxismo disfarçado, na prática só fez prejudicar a abertura de mercado. E a ideia da agência reguladoras, você tem toda uma literatura dizendo que as empresas vão capturá-las. Estamos na reta final aqui do programa, quero ler mais alguns comentários. O Janderson Abreu, da Messejana. Não se compara estatal com empresa privada. Só não entendi, Janderson, se isso é bom ou ruim. Não entendi aqui qual que você... né? Você diz que não se compara estatal com empresa privada. Ponto. Ok. Já o Ribamar, do Parque Araxá, pergunta, cadê o dinheiro das privatizações do governo FHC? E o Eudásio, da Cidade dos Funcionários, disseram na Copa do Mundo que queriam um Brasil padrão FIFA. A FIFA é privatizada, ou não? Plínio, quer comentar? A FIFA é uma liga, não sei nem como é que funciona a FIFA, mas é uma liga privada, né? Aqui no Brasil que parece que mistura um pouco as coisas. Né? Padrão FIFA. Agora eu só queria lembrar dessa questão da água, dessa questão do sistema de placas, né? Que foi uma iniciativa que começou de uma organização. Aliás, as organizações não governamentais é um bom método também de você atuar na realidade, né? Gosto disso. Começou pela... ASA, chamada ASA, não sei o que, eu esqueço o que quer dizer ASA. Eles fizeram essa proposta, o governo encampou, e hoje, quando você viaja para o interior, por exemplo, você vê duas coisas. Hoje, talvez menos, né? Uma antena parabólica e uma antena de placas no chão, que acho que resolve não, mas ajuda a resolver o problema de... Privado, viu, Plínio? Só para ficar claro. Vilmar de São Gonçalo... Não, mas, lógico, quem constrói é uma empresa privada, quem constrói o equipamento, né? O nosso ouvinte Vilmar de São Gonçalo do Amarante diz o seguinte: melhor que o Plínio tem não, se garante o cara. Ele fala tudo o que eu penso, gosto de ouvir. Legal. Muito bem, estamos chegando ao final do programa. Os elogios. O resultado da enquete, a vencedora foi, com mais de 50% dos votos, foi o tema Projeto Escola Sem Partido. Esse será, portanto, o tema que vamos discutir no programa de sexta-feira. Rodrigo, 10 segundos de palavras finais. Pessoal, quem quiser ter o texto que eu falei aqui sobre a questão da privatização na Argentina, pode pedir para mim pelo Instagram, pelo Facebook, eu vou passar com o maior prazer. Plínio, 10 segundos. Ok, um abraço a todos. Ok, muito obrigado, abraço a todos os ouvintes que nos prestigiaram com a audiência e os seus comentários e opiniões ao longo do programa de hoje. Tivemos hoje trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção de Alan Dantas. Assistente de estúdio, Nala Jasmine. Editor-chefe, Ítalo Coriolano. Diretor responsável, Eric Guimarães. Direção-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Apresentação, Marcos Tardan. Na sequência, no AM 1010, Trem Bala. No FM 95.5, Repórter CBN. E, em seguida, CBN Brasil. Até amanhã. Debates do Povo. Foram só 90 minutos. Fez a finta, Benedetto bateu!